caros pais, mães, pediatras, terapeutas e ortopedistas. Esse é mais um artigo da semana aqui no canal Ortopediatria Brasil. Eu sou o Dr. Luiz De Angeli, né? Hoje a gente vai voltar para o JPO, né? Vocês sabem que eu gosto muito dessa revista e ela realmente é uma das que traz atualizações mais expressivas no campo da ortopedia pediátrica. E eu estava pensando em falar sobre doença de Pertz, né, dessa vez, devido ao fato de eu ter uma cirurgia agendada na semana que vem, uma osteotomia varizante. Eu conheço alguns artigos sobre a doença que falam sobre o adiantamento das fases, né, devido após a realização do procedimento. E só que quando eu fui pesquisar outros artigos na edição mais recente do JPO, achei um artigo que me chamou bastante atenção sobre a doença de Pertz. Então resolvi mudar e em outra oportunidade a gente vai falar sobre os possíveis benefícios de avanço das fases da doença com a osteotomia varizante. São alguns trabalhos que foram publicados pelo IPSG, né, um grupo que eu tenho a honra aí de participar, junto com outros colegas ali da USP e do IoT, né, para o desenvolvimento de pesquisas sobre a doença de Pertz. É uma das áreas de atuação minha que eu gosto mais, né, de estudar, de tratar os pacientes, onde a vivência é um pouco maior pelo próprio ambulatório do HC, onde a gente trabalha especificamente com isso, né, no grupo de pesquisa internacional. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente a tela. O artigo que eu selecionei é esse daqui, ele acabou de ser publicado. O título dele é O Efeito do ângulo cérvico-diafisário na esfericidade da cabeça femoral depois da osteotomia varizante na doença de Pertz. Esse artigo foi publicado no JPO e é um artigo estrangeiro, né, é um artigo dos Estados Unidos, então isso é bastante interessante. O artigo ele é da República da Coreia, fui pesquisar, é Coreia do Sul, ok? Da Universidade Nacional de Shonan, tá? Os autores são coreanos. E sempre quando a gente tem um artigo sobre Pertz publicado no JPO, a gente sabe que provavelmente é um bom artigo, porque o crivo é muito alto, eles questionam bastante, os revisores são colegas que são bastante especializados, ainda mais quando passa um artigo que é estrangeiro, né? Por mais que a revisão seja cega, muitas vezes é possível identificar pelo inglês, pelo palavreado, né? Eles sabem, a gente fica ainda mais satisfeito de que as informações elas podem ser informações relevantes para nós. Tá? Esse estudo, né, ele justamente acabou investigando o efeito da osteotomia varizante e do ângulo cérvico-diafisário final na esfericidade da cabeça. Tá? Ele é um estudo retrospectivo, tá? Essa é uma das limitações do estudo, mas muito bem conduzido. Tá? Ele conseguiu avaliar 90 pacientes, como vocês conseguem observar aqui no abstract, né, que foram submetidos à osteotomia varizante para a doença de Pertz, que é a cirurgia mais feita atualmente para melhora, né, do prognóstico da doença de Pertz. Né? Então, eles avaliaram principalmente o ângulo cérvico-diafisário, além de alguns outros outcomes, para saber qual seria o melhor ângulo. Tá? Essa é uma discussão que é super interessante, justamente porque sempre quando alguém pergunta quanto que tem que varizar na doença de Pertz, a resposta é assim, variza 15, variza 20. Mas esse estudo, até os autores citam isso, acho que é o primeiro que avaliou o ângulo cérvico-diafisário final, né, dos pacientes e os desfechos, né, pela classificação de Stuber, que é aqui que ele considerou, que eu acho mais correto mesmo, é 1 e 2 como bom resultado, 3, 4 e 5 como resultado ruim. Tá? Então eles conseguiram seguir os pacientes por um período longo, né, o estudo retrospectivo avaliou pacientes aqui de 79 a 2014, a média de segmento é de 10 anos, o que é muito, muito bacana. O Pertz é uma doença longa, então você precisa de um segmento longo para poder dizer se a intervenção ela foi efetiva ou não, né? E falando assim, bem resumidamente, né, o que eles encontraram é que o ângulo ideal para que a esfericidade da cabeça seja a mais adequada possível é entre 105 e 125, né? Então isso é bastante interessante, tá? Deixa eu falar agora um pouquinho melhor com vocês aqui. Tem alguns pontos que são interessantes que a gente coloca aqui do estudo, né? E que nós comentemos, né? Em relação ao estudo. Primeiro, existem, claro, algumas
algumas limitações do estudo. Primeiro, o estudo ele não considera nenhum método de imagem precoce, né, de prognosticação precoce, como cintilografia, como ressonância magnética de perfusão, o que muitas vezes coloca em xeque a real gravidade da doença no momento em que os pacientes foram submetidos à osteotomia varizante. Essa é uma das principais limitações dos estudos retrospectivos, que, claro, isso é feito atualmente, né, na verdade, há pouco tempo isso é realizado, principalmente com ressonância magnética, né, que é um método que é de prognosticação precoce da doença de Pertz mais utilizado atualmente e que consegue realmente identificar se o paciente ele vai ter um bom prognóstico ou não nas fases iniciais da doença. Tá? Segundo, até em algumas tabelas do estudo, né, quem puder checar vai ver, os pacientes eles foram, né, classificados, né, pela classificação de Waldenström modificada, né, do Joseph, em 1A, 1B, 2A e 2B, né, quando foram submetidos ao procedimento. Eles não submeteram nenhum paciente no estágio 3A à osteotomia varizante. Tá? E a gente sabe, e eles fizeram algumas classificações, como por exemplo Catterall e Herring. A gente sabe que não dá para classificar Herring de maneira adequada, até pelo menos o estágio 2B. Tem alguns estudos que falam que dá para você classificar no 2A, mas até o estágio 2B seria o estágio ideal. E sabemos também que, para a gente obter o melhor resultado, a melhor época para você atuar na doença de Pertz é até o estágio 2A. Tá? Essa é uma publicação do próprio Ben Joseph, de 2003, que fala sobre o tempo ótimo, né, de realização do procedimento cirúrgico para obter bons resultados. Ou seja, se ele classificou, por exemplo, um quadril que estava no estágio 1A como um Herring A, ou um Herring B, ou um Herring BC ou C, não dá para saber se realmente era isso ou não. Tá? Mas, basicamente, eu acho que o estudo acabou sendo aceito porque realmente a análise estatística dele é muito bem feita e pormenorizada. Eles, inclusive, analisaram subgrupos, como os subgrupos de pilar lateral B e BC, né, e para poder chegar às conclusões deles, né, e geraram alguns gráficos até interessantes sobre a curva, né. Eles geraram uns gráficos que mostraram ali que a cabeça fica mais esférica realmente entre os ângulos de 120, de 105 e 125. Ou seja, aqueles pacientes que foram muito varizados para ângulos abaixo de 105 ou acima de 125, eles acabaram tendo piores resultados. Né? Acho que, em suma, é isso, né, que é interessante a gente discutir sobre o estudo. Eu achei interessante trazer porque realmente sempre tem essa discussão, né, de qual é a melhor angulação. A gente sempre empiricamente fala que tem que balizar 15 graus, 20 graus, né? Inclusive o Harry King, um estudo dele de 2009, que eles citam aqui, fala que o grau de varização geralmente é entre 10 e 15 graus. Então é bacana a gente ter na cabeça que existe ali uma faixa de varização, né, do ângulo cérvico diafisário que dá para a gente calcular no intraoperatório, dá para a gente planejar mesmo no pré-operatório, que teoricamente dá resultados que são melhores. Claro, isso não é uma verdade absoluta, dificilmente a gente consegue gerar alguma evidência que é uma verdade, né, inquestionável na doença de Pertz, mas eu acho que serve como um guia também para os colegas poderem fazer o planejamento da cirurgia de maneira mais adequada e um pouco mais precisa e sair um pouquinho dos achismos, né, em relação a isso. É interessante também discutir aqui que a maioria dos pacientes que é submetido à osteotomia varizante, inclusive os desses estudos são todos acima de 6 anos, tá, que começaram doenças acima de 6 anos, eles são pacientes que têm um ângulo cérvico diafisário geralmente ali em torno de 140. Então, quando você fala que vai varizar 15 a 20 graus, você acaba entrando realmente dentro ali de 125, 120. Aí eu chamo atenção aqui a um estudo que foi publicado há 1 ou 2 anos, não me lembro exatamente, que foi pelo grupo mesmo, pelo nosso grupo lá do IPSG. Ele foi coordenado, se eu não me engano, pelo Sanka, que é um colega da Filadélfia, que é espetacular assim nas publicações sobre quadril infantil, que eles questionaram se a osteotomia varizante seria realmente a cirurgia para ser utilizada em todos os pacientes com Pertz. Né? É um conceito de one surgery fits all. Então, o que eles fizeram? Eles avaliaram anatomicamente os quadris em estágios iniciais da doença de Pertz, lá da corte do IPSG, para ver se os ângulos cérvico-diafisários eles eram semelhantes, se a displasia do quadril era presente ou não presente em alguns quadris, né? Enfim, alguns parâmetros anatômicos ali. E eles chegaram à conclusão de que os pacientes eles variam bastante em relação, por exemplo, ao ângulo cérvico-diafisário. Ou seja, se eu tenho um paciente que tem Pertz e ele já é varo, eu tenho que varizar mais ele.
Esse é só um pensamento, eu vou deixar o link desse artigo aqui também junto, nas descrições aqui das mídias, para que vocês possam dar uma lidinha também. Ele não é um artigo que chega a nenhuma conclusão sobre como tratar, mas ele levanta a hipótese se realmente a gente deve tratar todo mundo, por exemplo, com uma osteotomia varizante. Tá? Isso é uma coisa que a gente consegue aplicar no dia a dia. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem PERTS e ele está evoluindo mal, eu quero fazer uma cirurgia, só que ele já tem um ângulo cérvico-diafisário, por exemplo, de 125, mas ele possui um quadril e tem um acetábulo displásico. Será que não seria melhor eu fazer uma osteotomia acetabular ao invés de uma varizante? Então, esse pensamento, eu acho que também é um pensamento interessante e que, provavelmente, dentro dos próximos anos, talvez a gente tenha alguma resposta em relação a se realmente vale a pena a gente fazer cirurgias diferentes para o PERTS, o que eu acho que é bem interessante, é uma verdade, ao invés de indicar varizante para todo mundo, igual a gente sabe que é realizado em alguns centros. Eu não estou nem falando de Brasil, estou falando fora do Brasil, onde realmente todo mundo acaba, os pacientes com PERTS acabam sendo abordados sempre com osteotomia varizante. Né? Bom, acho que por hoje é isso. Tá? Agora a gente está no Spotify e Apple Podcasts também, então se vocês quiserem acessar, os links também vão estar aqui presentes aí nas mídias sociais. Tá? Eu espero ter contribuído aí com algum conhecimento para os colegas, né? Esse artigo é mais para especialista mesmo. Mas comentem aí, deem suas opiniões também, né? Mandem mensagens para a gente poder conversar a respeito. E eu acho que é isso por hoje, tá? Fiquem com Deus, um abraço a todos e nos vemos aí no nosso próximo conteúdo.